Pessoal, beleza? Bom, demorei muito para fazer os vídeos, eu tive uns imprevistos e tal, e hoje eu consegui arrumar um tempinho para poder fazer responder as questões que a gente tinha feito, que a gente tinha postado lá na página no Facebook. Bom, quero começar com o Igor. Ele me perguntou: Léo, você já teve alguma lesão grave e quanto tempo ficou sem jogar? Bom, uma lesão grave eu tive no joelho no início de 2010, no último jogo da preparação para a temporada. E foi por um aquecimento mal feito, para falar a verdade. Por isso que eu digo a vocês que é muito importante que façam um bom aquecimento, um bom alongamento antes de começar um jogo, chega sempre antes para poder preparar o corpo. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me preparado melhor para aquele jogo e hoje eu não teria, naquele jogo eu não teria machucado o joelho. Então eu fiquei aproximadamente 2 meses sem jogar. Deveria ter ficado mais tempo, mas eu vi que já estava começando a poder jogar, então comecei a jogar em 2 meses mais ou menos. O Guilherme Cavalcante quer saber: Léo, qual a sua opinião sobre os goleiros serem líberos? Eu acho que é muito importante que o goleiro saiba usar as pernas para poder ajudar a equipe em geral, né? Como ser um zagueiro a mais, né? Para suportar os 3 ou 4 zagueiros que estão ali na frente dele, para poder recuar a bola, para poder fazer um passe de um lado para o outro. Acho que é muito importante saber usar os pés, sim. Mas é preciso ter muito cuidado, porque eu, como atacante, eu ficaria sempre ligado nesse tipo de jogada do goleiro, de ficar sempre avançado, porque se eu tivesse, eu como goleiro, como atacante, chutaria direto no gol do meio campo, né? Eu acho que nos primeiros dois chutes o goleiro ia ficar esperto e ia se meter dentro do gol. Acho que é muito importante. Não sei porquê, na verdade, vê-se menos gols por cobertura. Não sei se é por, sei lá, falta de criatividade do atacante ou falta de atenção. Eu não sei, porque às vezes você vê que o goleiro está mesmo fora da área, às vezes está no meio da intermediária e o atacante não aproveita desse momento para poder tentar fazer um gol por cobertura. Então eu acho que é bom sim saber usar as pernas, saber poder jogar um pouco avançado, mas é um risco muito grande. Por isso que eu ainda prefiro chegar no máximo à linha da grande área. É assim a minha maneira de jogar. Mas sim, eu sempre dou uma opção, sim, quando eu vejo que um zagueiro está com problemas ou que ele precisa de uma ajuda, qualquer coisa, eu estou sempre aparecendo, ou seja, estou sempre acompanhando o movimento da bola. Se ela vai para a esquerda, eu também vou para a esquerda. Se ela vai para a direita, eu vou para a direita. E estou sempre avisando ao meu zagueiro que se ele tiver alguma coisa, algum problema, que ele pode recuar para mim sem problemas. Beleza? O Yarlon Lima me perguntou: Léo, o que você está achando dos goleiros brasileiros nos últimos anos? Estão melhores que os antigos? Bom, melhores que os antigos. É um assunto muito difícil de dizer, né? Mas o que eu observo é que, devido à evolução do futebol, as equipes, os grandes clubes profissionais do Brasil estão dando muita atenção aos goleiros altos. E às vezes na própria peneira pega um garoto que tem 1,90 m, 2 metros de altura, mas que ele não tem técnica, não tem o talento. Por isso, eu acredito não sou profissional da área, vocês sabem disso, acredito eu que esse é o motivo pelo qual hoje, em 2016, os goleiros novos estão muito difíceis de ser encontrados. Os goleiros de antigamente, se vocês observarem que os goleiros mais velhos hoje são os melhores. São os melhores. Se você pega um goleiro de 20 anos, 21, 22 anos, tecnicamente são muito fracos, principalmente na questão do posicionamento, ou mesmo tomadas de decisões são muitas vezes equivocadas, ou às vezes nem tem as decisões. Acredito que os clubes estão dando muita atenção ao tamanho e não estão dando atenção ao talento, à vontade que aquele determinado goleiro ele tem, né? Que é verdade. Às vezes a gente pega um goleiro de 1,75 m, 1,80 m, ele fecha o gol. Eu mesmo conheço vários aqui. Tinha um amigo meu no Brasil, ele tinha aqui 1,72 m talvez, mas ele tinha uma impulsão enorme. E por isso mesmo, por ter essa impulsão, ele sofreu uma lesão muito, muito grave. Porque, apesar de ser baixinho, ele foi o mais alto no cruzamento e se machucou nessa saída. Mas ele tinha muita impulsão, era um excelente goleiro, era muito mais baixo que eu, inclusive. O Geazi da Silva Costa: quando você vai para o jogo, leva mais de uma luva?
Já deixa tudo pronto e separado para cada jogo? Sim, eu sempre levo 2 pares de chuteiras e 2 pares de luvas. A gente nunca sabe o que vai acontecer, principalmente se a gente for jogar no lado exterior. No inverno a gente joga no interior, então é mais previsível o tipo de terreno ou qualquer um tipo de jogada, por exemplo. No exterior é mais complicado, que a gente às vezes nunca sabe se vai chover ou o tipo de terreno. No meu caso, quando eu jogava na terceira divisão, viajava por Quebec inteiro para poder jogar. E por vezes a gente jogava em gramado natural, de boa condição, ou outras vezes em má condição, ou no gramado sintético. Então, para jogar no semi-profissional, eu sempre levava 2 chuteiras ou 2 luvas, porque eu não sabia qual seria a condição naquele jogo. No interior é mais previsível, então eu costumo só levar duas luvas, no caso, se houver algum problema, e levo só uma chuteira, porque é o que eu preciso durante 1 hora de jogo. Beleza? O Bruno Leandro, qual sua marca preferida de produtos esportivos? Se eu dissesse que eu teria uma marca preferida de produtos esportivos, eu estaria cometendo uma grande gafe, um grande erro, porque não existe a melhor marca. Aliás, não existe o melhor de nada. Né? Existem produtos diferentes em determinadas categorias. Né? Quando eu digo que não é o melhor de nada, eu me refiro a tudo, mesmo até o melhor goleiro. Não existe o melhor goleiro, não existe o melhor atacante. Todos eles são bons, é por isso que eles são profissionais e ganham a vida jogando futebol. Né? Claro que a gente pode fazer uma análise, quantas defesas ele fez, quantos gols ele tomou, mas isso, sinceramente, eu não levo isso em consideração. Né? Todos eles são bons. Assim como o material esportivo. Tem muitos produtos que são bons de uma marca e também tem outros produtos da mesma marca que são ruins, mas estão em categorias diferentes. Todas as marcas são assim. Né? Porque se eu fosse dizer a melhor marca esportiva para mim, eu diria talvez a Adidas, que eu acredito que eles têm os produtos mais resistentes, mas não quer dizer que elas sejam a melhor em qualidade, por exemplo, entende? São mais resistentes. Né? Então é muito difícil de falar sobre o melhor material esportivo, a melhor marca de material esportivo. Para mim são todas. Tanto é que vocês sabem que eu uso chuteiras de várias marcas, uso luvas de várias marcas, roupas de várias marcas. Todas elas são boas, dependendo da categoria em que eu vou buscar. O Vinícius da Silva. Léo, você já fez testes em algum clube no Brasil? Se sim, qual? Vinícius, eu nunca fiz teste no Brasil. Joguei em alguns clubes de bairro, por exemplo, mas nunca fiz teste em time nenhum time profissional, nenhuma base. Até porque eu saí cedo do Brasil. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 18 anos e a partir desse momento eu não tinha muita expectativa de continuar fazendo coisas no Brasil. Então, a partir dos 18 anos, digamos que eu relaxei. Mesmo antes, como eu nunca tinha feito, foi aí mesmo que eu nunca quis fazer, né? Porque eu sabia que eu ia mudar de país. O Alisson Paulo me perguntou: Léo, por que você foi para o Canadá para jogar? É porque aqui no Brasil não teve muita oportunidade? Bom, como eu acabei de dizer, eu vim para o Canadá por causa da minha esposa. Ela já morava aqui quando eu a conheci. E foi por ela que eu decidi vir para o Canadá. Eu não vim para jogar futebol, eu não vim para procurar uma equipe. E o futebol entrou na minha vida de uma maneira quase que por coincidência. Aqui o futebol não é como no Brasil, que você pega uma bola de futebol e leva para o campo, e em questão de minutos você já tem um grupo para poder jogar. Aqui não acontece assim. Eu cheguei a comprar uma bola de propósito, foi logo quando eu cheguei aqui, 3 meses depois, talvez, 3, 4 meses depois que eu cheguei aqui. E aliás, foi no primeiro verão. Já não lembro muito dessa história, já faz um tempinho. Então, eu comprei uma bola de propósito para levar para o campo, para poder tentar chamar as pessoas, como a gente fazia no Brasil. Mas eu levava a bola, ficava batendo embaixadinhas, fazendo embaixadinhas e tudo. Chegava a ficar meia hora, 1 hora no campo, e a gente via grupos de outros jogadores, amadores, claro, jogando e não tinham aquela espontaneidade de convidar você para jogar ou de pedir para jogar com você, no caso como eu estava com a bola. Né? Então, foi assim que começou tudo, né? E eu pensei, eu tenho que falar com ele, senão ninguém vai me chamar para jogar. Eu não falava francês na época
Então eu tive que me virar. Fui no Google em casa, no caso, no Google, para procurar no tradutor como faria para poder me comunicar com outros jogadores. E foi assim que eu comecei, né? Pedi para jogar com eles e foi aí que eu não parei. E mesmo para entrar no semiprofissional, foi um amigo meu que é profissional de futebol, tanto que ele joga profissionalmente, ele ganha vida com futebol. Foi logo no início da liga semiprofissional, em 2012. Ele me disse: Léo, faz um teste em tal time, no FC L'Assomption, faz um teste no tal time, para ver se você fica lá com eles, porque a liga vai ser boa, o time tá novo e é perto da sua casa os treinamentos e tal. E eu disse para ele que eu não queria, né? Eu falei para ele: Fred, eu não quero, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família e tudo, eu não quero responsabilidades com times. Mas o que me interessa mesmo é de poder entrar na equipe para poder pelo menos manter minha forma, treinar com a equipe, mas eu não quero fazer parte da equipe. E ele me disse: fala com o treinador e vê o que é que dá. Foi aí que eu fui falar com o treinador, o Jean Robert, o nome dele, haitiano, ex-jogador profissional. E eu perguntei para ele: Ei, Jean Robert, eu não quero entrar na equipe porque eu não posso. E mas eu queria pelo menos treinar para poder manter a forma, né? Poder treinar com os outros goleiros, poder ficar em contato com a bola. Será que isso seria possível? Ele me disse: por enquanto sim. Foi aí que eu entrei na equipe e eu treinei aproximadamente 2, 3 semanas, não sei. E aí eu comentei com a Rita, estava gostando do grupo, estava gostando dos treinamentos, estava gostando daquele ambiente. E eu falei pro treinador, comentei com a Rita que eu queria ficar, o Fred estava lá já, claro. E eu falei para ele: Jean Robert, quando eu te falei da primeira vez, eu não podia, mas agora eu posso. Se você estiver precisando do meu serviço, quiser um goleiro a mais, eu me deixo à disposição. E nesse jogo, nesse ano, isso foi a preparação, foi na pré-temporada, e nesse mesmo ano eu cheguei a jogar 50% dos jogos como titular. Foi aí que comecei a, digamos que a minha vida semi-profissional, né? Bom, o Iris Van Adriele, não sei se Adriele é o nome da namorada ou da esposa ou se é o sobrenome, mas ele me perguntou: Léo, quem são os seus ídolos e o que te motiva a continuar quando a fase é ruim? Bom, eu não tenho ídolos. Observo algumas técnicas de alguns goleiros, aprendi com alguns goleiros, como o Iker Casillas, como o próprio Júlio César. Tenho amigos aqui que me comparam minha maneira técnica de fazer os saltos, eles se comparam ao Júlio César, talvez por eu ter visto tanto o Júlio César jogar e tentar imitar a maneira, não imitar, mas tentar defender como o Júlio César, e acabei ficando com um pouco dessa técnica dele. Mas eu não tenho ídolos em si, aquele de ficar, uau, é o meu Deus, não tenho isso. Para mim, eu tenho que acreditar em mim, não naquele jogador profissional que está lá ganhando a vida dele que nem sabe que eu existo. Né? Então eu acredito que eu tenho que acreditar primeiro em mim. Para continuar quando a fase é ruim, é só ter em mente que isso é uma fase ruim. Né? Porque tem muitos goleiros que quando começam a falhar muitas vezes, quando começam a ir tudo mal, eles tendem realmente a desistir ou pensar em desistir. Eu penso que é só uma fase ruim. E eu sei que é momento dado, se eu continuar a treinar e me concentrar nos jogos, que a coisa vai começar a melhorar. Alguns de vocês sabem, eu me machuquei na virilha, fiquei 4 meses sem jogar, e isso também estava me incomodando, e foi aí que eu voltei a jogar. 4 meses sem jogar, para um jogador, é muito complicado. Você volta sem ritmo, não sabe o tempo da bola, você não sabe os movimentos a fazer, o toque de bola, você perde tudo e tem que recomeçar. Então, nos meus primeiros jogos, eu tinha essa dificuldade. Até para saltar, para fazer uma defesa, estava difícil. Né? A minha equipe, também agradeço até a minha equipe por ter percebido isso e não ter me crucificado nos primeiros jogos, porque eles sabiam que eu estava voltando de uma lesão. Mas a partir eu acho que do quinto ou sexto jogo, eu comecei a me readaptar à minha maneira de jogar. E ainda não estou a 100%, claro, porque jogar uma vez por semana apenas, até porque eu decidi, depois dessa lesão, jogar menos, justamente por causa dessa lesão, uma vez por semana é muito pouco, mas eu estou começando a recuperar a minha forma antiga. O Kelvin Leite, ele disse: Léo, como lidar com a pressão da torcida adversária e se isso lhe atrapalha um pouco? Bom, até hoje nunca me atrapalharam. Né?
só uma vez, talvez, no Brasil, que sabe esses campeonatos de bairro que não tem alambrado, não tem nada, então o contato entre o jogador e, e a torcida é muito próxima. E eu lembro de uma vez que essa para mim eu acho que foi o mais grave, que me deu talvez um pouco de medo, porque tinha um pessoal que estava atrás do campo me dizendo para eu entregar o jogo, senão eles iriam me roubar as minhas luvas e bater em mim. Isso foi lá em Feira de Santana. Acho que foi o único dia, a única vez que eu me senti um pouco, como eu posso dizer, ameaçado, né? Um pouco de medo, mas isso não me fez entregar o jogo. Eu joguei a maneira como eu deveria jogar. Né? E uma outra que foi engraçada, no outro campeonato, eu lembro de um torcedor que estava me oferecendo um carneiro para poder entregar o jogo. Né? Claro, eu não entreguei o jogo por causa de um carneiro. Para mim, os 3 pontos valem mais do que o carneiro. O Thiago Lima, ele me perguntou: por que você parou de fazer tutoriais? Para quem sabe, e para quem não sabe também, eu moro no Canadá. E nesse momento, estamos no meio do inverno. Faz muito frio, tem muita neve. Então, por exemplo, o meu centro de treinamento no quintal de casa está coberto de neve. Eu não posso treinar lá fora. E quando nem o campo que está aqui perto, eu não posso também, porque também está coberto. A gente joga em campos fechados e nem sempre estão disponíveis para que eu possa fazer. Aliás, eles não estão disponíveis. Tem que fazer, na verdade, um pagamento para poder alugar. Se eu quiser o terreno por 1 hora, para mim tem que pagar. Isso custa caro. Durante a semana isso iria custar $75, o que é muito caro só para mim para poder fazer um vídeo. E eu não posso fazer isso, não sou rico, né? Mas a partir do próximo verão, daqui a aproximadamente 3 meses, 3, 4 meses, eu vou voltar sim a fazer novos tutoriais. Mas isso sempre que puder, nos treinamentos interior, quando eu puder fazer, eu vou fazer isso sim. Mas eu não parei, eu apenas dei uma pausa. Beleza? E eu queria agradecer e mandar um abraço para o Jailton Praz, o Pedro Alexandre, o Vitor Omena, o Gabriel Calisto, Eliseu Júnior, Rafael Dias, Eduardo Broto, Alexandre Pacuola, espero pronunciar o nome corretamente, o Matheus Anacletos, o João Ferreira e o Eduardo Pereira. Valeu, galera. Brigadão aí e espero ter respondido a todas as questões e a gente vai responder os outros em outra oportunidade. Valeu, um abração aí e até a próxima.